Boa noite a todos. Hoje, dia 29 de março de 2026, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje o nosso estudo é com Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, antes da gente fazer a nossa prece, da gente fazer a nossa leitura, a gente pensa em Corinto, né? Vamos lembrar de Corinto como aquela cidade com uma comunidade viva, uma comunidade intensa, cheia de dúvidas, cheia de conflitos, cheia de extremos, né? Era uma comunidade com muita energia, né? Então, de um lado, pessoas que acreditavam que tudo era permitido, e do outro lado, pessoas que ainda achavam que a espiritualidade exigia renúncias absolutas. E no meio disso tudo, a gente encontra Paulo nessa comunidade de Corinto, né? Paulo falando aos irmãos e nesse versículo, né, que ele a gente vê que Paulo poderia bem impor regras, estabelecer leis, mas ele não faz isso, né? Então, hoje o nosso estudo vai ser um estudo muito bonito sobre concessão e não como mandamento, né? E talvez a gente esteja diante de a gente fala, né? Tem muitos versículos profundos, mas Paulo, ele vem falar não apenas de comportamento, né? Ele vem falar de consciência. Ele não vem falar de imposição, mas de maturidade. Então, hoje, nosso estudo, João está conduzindo o estudo de Paulo. Então, é esse estudo que nos aguarda no dia de hoje. Eu vou fazer a leitura do texto. Deixa eu abrir aqui na hora do passe, que está no livro A Vida Escreve, pelo espírito de Hilário Silva, e escrito, psicografado pelo médium Chico Xavier e Valdo Vieira. Dirigia, então é na hora do passe, capítulo 5. Dirigia distinta organização espírita na capital baiana, quando um rapaz interessado em grandes projetos de assistência social veio procurá-lo. E entre ambos a conversação se alongou. Petitinga, não podemos ficar parado. A hora é de trabalho, trabalho. Também penso assim. Que acha você levantarmos um orfanato para as criancinhas desamparadas de Salvador? Excelente projeto. E um sanatório para obsidiados? Muito importante. E uma vila completa para os nossos irmãos felizes que moram em casebres misérrimos, uma vila em que pudéssemos reunir muitas famílias? O plano é uma bênção. Opa, puxa. Um lar para velhinhos é uma necessidade. Às vezes volto para casa à noite e vejo anciãos na calçada. Que diz você de um albergue moderno, de amplas proporções? Isso seria uma concessão de Deus. Nota igualmente que precisamos de um instituto diferente para os alcoolizados, uma casa-hospital em que os internados esqueçam o vício. Que opinião é a sua? Nem tenho expressões. Uma obra dessas é um monumento de amor. E uma escola? Que diz você de uma escola? Uma escola em bases espíritas é caminho do reino de Deus. Petitinga não cabia em si de contente. Afinal, pensava, surpreendera a ave rara. Alguém que iria longe, homem disposto a trabalhar e sofrer pela causa. E
Como o tempo passava e tinha serviço urgente, convidou. Bem, meu amigo, e sua palavra brilha para mim. Continuemos conversando em serviço. Estou justamente na hora do passe e dois irmãos tuberculosos e terei muito prazer no seu concurso. Mas o moço, incompreensivelmente, alterou o semblante. Fez-se lívido, repetiu várias vezes o gesto de quem expulsa a poeira do paletó. E ele, que sonhava tantas obras de caridade, respondeu desenchabido: Ora, Petitinga, isso não. Você compreende. Não posso buscar moléstias contagiosas. Tenho família. E lá se foi. Então, muitas vezes a gente também se vai, né? E deixa para trás. Hilário Silva e Francisco Cândido Xavier. Meus queridos, eu vou chamar o meu querido irmão Zizo para fazer a nossa prece. Em seguida, João, palavra é sua. Gratidão, meus queridos. Amado Jesus, mais uma vez pedimos permissão, proteção, amparo e intuição, junto ao João Marcos, que irá proferir a palestra de hoje. Que Deus abençoe a todos, proteja a reunião e ampare os nossos lares. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, amados irmãos, boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, como a Silvia Andréa bem frisou na introdução do nosso estudo de hoje. Vamos compartilhar aqui somente um texto, um resuminho, para a gente conseguir encadear as nossas ideias sem atrapalhar muito, sem nos atrapalharmos muito. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde é que ele está. Achei. Aumenta só um pouquinho, João, seu áudio. Aumento. Deixa eu aumentar. Está melhor agora para vocês? Consegue me ouvir melhor? Eu Ótimo. sim. Oi? Sim? Ótimo. Beleza. Então vamos acompanhar aqui só para eu não me perder. Deixa eu minimizar aqui. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar do versículo 6, ainda no capítulo 7. Lembrando que o contexto histórico-cultural e é extremamente importante que todas as vezes que a gente for estudar Paulo, a gente primeiro entenda e sempre entenda mais e melhor o contexto onde Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios. A historicidade é um consenso de que ele tem escrito em Éfeso por volta do ano 54, 55, e Corinto, nessa época, era uma extrema, muito bem sucedida colônia romana, extremamente estratégica geograficamente nas rotas de comércio. Né? Em Paulo Estevão, a Emmanuel repete, né, a joia da Acaia, de tão importante que Corinto era. E ela era uma cidade, portanto, portuária, um grande porto, um porto não em tamanho, mas em volume de, de incidência de comércio, né? Era um porto extremamente potente e sempre muito vital. E isso trazia, obviamente, uma diversidade ética, social, de usos e costumes, que tornava Corinto uma baita farofa antropológica, que era isso que ela era. Era uma baita farofa.
pessoas de todos os matizes, etnias, costumes, culturas, religiosidades, práticas, ideias, linguagens. Era uma grande farofa. E na parte religiosa, ela era conhecida por um certo sincretismo religioso que tinha que conviver com uma imoralidade lasciva ligada aos cultos a deusa Afrodite. Inclusive, a cidade tinha um templo dedicado a essa deusa, e os arqueólogos sugerem uma, uma- um plantel de pitonisas, né, de mais de 1.000 mulheres praticando o que eles chamavam de prostituição ritualística, não, uma prostituição sacra. Então, tem gente que usa esse termo, não se abisme. Isso contrastava com pessoas que queriam o ascetismo completo, porque, como eu já falei para vocês, o mundo daquela época ele era permeado, perpassado pela escola filosófica do estoicismo, que está voltando hoje. Inclusive, o estoicismo aparece nos grandes momentos de crise da história da humanidade. Paulo foi educado nas escolas estoicas, era como um bom cidadão multicultural que Paulo era, né? Paulo era hebreu, era judeu, né? Era romano e era grego. Então ele foi educado com a filosofia estoica e em Corinto não era diferente. Contrastando com aquelas pessoas que adotaram a promiscuidade desenfreada e inquestionável dos cultos gentios a deusa Afrodite, tinha um grupo que, por estoicismo, por amor ao estoicismo e até mesmo ao cinismo, né, de Diógenes, mas muito mais ao estoicismo, elas resolveram se mortificar dos apetites carnais, e não era só do apetite sexual, de outros apetites também. Tem uma história famosa de Diógenes que, para quem não lembra, Diógenes era um filósofo cínico que vivia na Atena, morava dentro de um barril, andava quase que sempre nu. Quando o pessoal enchia muito o saco dele, ele botava um paninho se cobrindo, e ele não tinha posse de nada. De vez em quando ele achava uma lamparina, ele saía pela cidade de dia com a lamparina acesa para ver se enxergava um homem de valor. E ele era tido como um grande. Como é que é o nome que eu posso dar? Causador, né? Ele era causador de grande polêmica e rechaçamento. E tem uma história dele famosa que ele tinha um coité para tomar água na fonte, né? Para quem não lembra, coité é aquele copinho feito de casca de semente tipo de sapucaia, aquelas sementes maiores. Ele tinha um coitézinho e ele tomava água naquele coitézinho. Era a única coisa que ele tinha para tomar água na fonte. E aí um dia ele chegou, tinha um menino tomando a água com a mão, né? Fazendo a mão em coxa e bebendo a água. E ele ficou extremamente envergonhado, porque ele percebeu que ele não precisava daquele coité, e era isso que pregava o cinismo, né? A abstenção total de qualquer materialidade. E a gente sabe, o Espiritismo vem explicar para a gente de maneira muito lúcida, que nem tanto ao céu e nem tanto ao léu. Estamos num planeta de provas e expiações, ou seja, aqui o fundamento principal é o aprendizado, o acerto é consequência do aprendizado, ele não pode ser meta, porque se a gente colocar o acerto como meta, a gente dispensa o aprendizado, e ele é indispensável, ele é o único caminho. Então, ele tem que ser a meta, o aprendizado tem que ser a meta. E, obviamente, como Emmanuel nos ensina no livro do Pensamento e Vida, estamos todos presos entre a animalidade e a angelitude. Então, nada aqui pode ser tido como definitivo, nada aqui pode ser tido como plenamente correto. Blaise Pascal tem na Revista Espírita, e Erasto também tem um texto sobre isso, sobre as meias-verdades e o perigo disso, como a adoção de uma meia-verdade, que é somente um ponto de vista, como tomar isso como se fosse verdades universais. E o nosso estudo de hoje vai falar exatamente disso. Não só da humildade paulina em se assumir e confessar, não ideal, eu não vou usar a palavra imperfeito, não, da não autoridade dele, né, em poder falar sobre esse assunto, por ele ter escolhido
e era um direito dele, o reshut, a gente vai ver isso daqui a pouco, era um direito judeu, de escolher ser celibatário. Então ele não podia, não teria autoridade para opinar igualmente de ambos os lados. Então hoje a gente vai conhecer a humildade de Paulo, uma humildade de sabedoria que se contrasta com a figura de Paulo que Emmanuel nos mostra no início de Paulo e Estevão, daquele Sanedrim, aquele aprendiz do Sinédrio, aquele candidato ao Sinédrio irascível e completamente inflexível na lei judaica, e da sabedoria de entender que se eu não tenho autoridade, eu posso, no máximo, dar a minha opinião. E mesmo assim, Paulo, do alto da sabedoria que o Cristo já tinha concedido a ele, e como nós sabemos também, Paulo Estevão, através da mediunidade que ele exercia com Estevão, e Estevão exercia a sua mediunidade, a sua proximidade espiritual com Jesus, essa sabedoria a ele, conseguiu fazer não só que o povo de Corinto entendesse a problemática em si, mas que pudesse se orientar de maneira efetiva, sabendo que os prós e os contras de cada uma das suas escolhas seriam pesados, cobrados, mas, como tudo que é da lei divina, ao final seria benévolo para a ascensão espiritual, né? Vamos dar uma lida aqui, só voltando, vamos fazer uma lida dos primeiros 5 capítulos, perdão, 5 versículos, porque a gente só entende o 6º versículo, que é nosso objeto de estudo de hoje, se a gente entender ou relembrar os outros 5. Paulo começa a carta dizendo assim: quanto àquilo que vocês me escreveram, ou seja, eles devem ter mandado uma carta para Paulo, e Paulo começou o capítulo 7 respondendo essa carta. Bom é para um homem não tocar em mulher. A gente já fez o estudo disso aqui, já comentamos todas as nuances dessa ideia, palavra por palavra. E Paulo fala, mas por causa da imoralidade, por causa da porneia, cada um tem a sua própria esposa e cada esposa tem o seu próprio marido. E a mulher dê ao marido o que lhe é devido. Da mesma forma, também o marido dê à mulher aquilo que lhe é devido. E a esposa não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas o marido compartilha. Né? A gente explicou que a palavra grega autoridade fala assim: olha, autoridade não quer dizer assim, ele que é o dono do seu corpo. Não. Eu não posso falar do meu corpo só para mim quando o casamento preconiza uma só carne, um só corpo, tentativa de dois espíritos conviverem numa proximidade de intimidade legítima. Então, assim, o seu corpo também é de interesse do seu marido e o corpo do marido também é de interesse da mulher. A gente sabe que dentro da prioridade dos desejos biológicos essenciais à manutenção da vida, o desejo sexual faz parte dele. Aliás, o desejo sexual reina, isso é uma verdade biológica, por mais que para alguns ainda doa admitir, o desejo sexual reina sobre todos os outros desejos. Até porque biologicamente, né? E aí eximindo todo ato confessional, deixando todo aspecto religioso espiritualista de lado e fazendo uma análise puramente biológica, nós estamos aqui para procriar, para passar nosso gene à frente. E como nós somos dotados de inteligência, não temos mais os rudimentos do instinto puro. Nosso instinto já está se refinando em inteligência. Esse, que antes era um instinto de sobrevivência e da busca pela cópula, por passar os seus genes, se refinou em mais desejos, nuances, afetos. Mas mesmo assim, ele ainda reina sobre todos os outros desejos, porque ele é o essencial para a manutenção biológica da vida na Terra. Né? Meu pai costumava dizer para nós, lá em casa são 4 irmãos, 4 homens, e eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu gosto sempre de lembrar. Meu pai chamou a gente lá em casa, uma escadinha, chamou a nós e falou: olha, eu quero que vocês, enquanto jovens espíritas, leiam, aprendam, aí indicou literatura e tal. Porque o sexo abaixo da vontade de Deus é a única coisa, além da vontade de Deus, que é capaz de gerar uma vida, é capaz de permitir um espírito reencarnar. Então, eu gostaria que vocês fossem aprendendo, e aí meu pai foi muito sábio nisso, né? Fossem aprendendo cada um na sua velocidade de aprendizado, na sua trilha legítima de pedagogia, fosse aprendendo sobre isso. E aí, em reflexo a esse mandamento muito sábio do meu pai,
Paulo nos lança os versículos 5 e 6. Ele fala no versículo 5: não vos priveis um ao outro, senão por algum tempo de comum acordo, para vocês se dedicarem às coisas sacras, que é a oração. A gente explicou no último estudo que a palavra grega que foi traduzida como oração pode ser entendida também para todas as coisas sacras, para o sagrado, para aquilo que ambos consideravam sagrado. Por isso, em comum acordo. E depois univos de novo para que Satanás, o opositor, o acusador, não vos tente por causa da vossa incontinência. E é muito interessante porque essa alegação de Paulo não está querendo dizer assim, "Ó, então voltem o mais rápido possível a terem uma vida sexual ativa, porque senão Satanás vai entrar no meio." E aí, muitos estudiosos, lendo os comentários bíblicos sobre esse versículo no nosso último estudo, muitos estudiosos aproveitam isso para fazer, inclusive, o que a gente chama hoje na medicina de coping religioso negativo, incutir pensamentos de culpabilidade em você. Tipo, olha, não deixa não que Satanás entrar, vai dar traição, vai dar divórcio. Aí, se você for divorciado, você sabe que Deus nunca mais vai te respeitar, não vai gostar disso, e aí vai acabar todo mundo indo para o inferno. Tem que tomar muito cuidado. Mas não, 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 calma. Vamos lembrar que a visão de Satanás, de Paulo, Satanas, que é uma palavra do hebraico, vem de uma palavra do hebraico, aliás, ela é completamente diferente da versão latina, da versão ocidental. Para o hebreu, Satanás é o acusador. Ele é aquele que te acusa. E te acusa do quê? Da sua hipocrisia. Satanás só entra, né? Ele é um anjo do Senhor, inclusive. As mitologias e os folclores religiosos sobre Satanás, eles falam, alguns, não são os consensuais, mas alguns falam que ele é um anjo do Senhor, assim como Lúcifer era um anjo do Senhor, que ele anda pela terra acusando, apontando as nossas hipocrisias. Ele só é permitido estar conosco quando nós estamos em total hipocrisia naquilo que falamos, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. Então, Satanás nada mais é do que aquele que vai te acusar da sua hipocrisia. Para te castigar? Não, para você se sentir envergonhado. Lembre-se, a sociedade da época de Paulo, de Jesus, aquela sociedade, a Palestina, o Oriente Próximo, né? O Oriente, em geral, do primeiro século, era um Oriente de uma civilização que ela vivia sob a dicotomia vergonha e orgulho. Era extremamente vergonhoso saber que havia um anjo do Senhor que passava, só entrava na sua vida quando ele fosse te acusar da sua hipocrisia. E aí é óbvio, acusado da sua hipocrisia, se você não tivesse consciência disso e não mudasse a sua conduta, Satanás estaria autorizado a permitir que você fosse perpassado, atravessado pelas consequências justas da sua hipocrisia. Então, quando Paulo fala assim, que Satanás não vos tente por causa da vossa continência. A palavra tentar aí, ela é extremamente latinizada para você pensar que é uma tentação. Mas não é. A gente também viu no último estudo que essa palavra no grego, ela quer dizer assim, para que você não seja provado, para que ele não venha, através da sua incontinência, te acusar, para que ele não venha através da minha fraqueza moral, para que eu cedendo à minha imperfeição e tropeçando, não tenha que me haver com o acusador. É isso que Paulo está falando. Voltem, né, e voltem a ter uma vida, uma comunhão, inclusive carnal, para que nenhuma das partes possa agir, incorrer em hipocrisias que permitam Satanás entrar na vida do casal. E traduzindo essa ideia para o Espiritismo, manter uma harmonia. Eu acho que quem estava com a gente no estudo anterior vai lembrar que a gente conseguiu concluir que Paulo está falando sobre harmonia, comum acordo, uma só carne. Quer dizer,
estar em afinidade legítima. Para isso é necessário sentar, conversar, para isso é necessário conversas difíceis, para isso é necessário ceder estrategicamente e também aprender a impor a sua opinião estrategicamente, articular para que ela possa ser entendida perfeitamente pela outra parte. É sobre isso. Então, dentro dessa ideia da necessidade de uma comunhão carnal sadia espiritualmente, que deve ser construída por consensualidade, cooperação e harmonia entre vontades e desejos, sobre isso Paulo fala no versículo 6. Digo isso tudo, né? Os historiadores, a crítica textual e os exegetas dizem que ele está falando sobre todos, né? Sobre todos os aspectos que ele apresentou até então. Digo isso, porém, como concessão e não como mandamento. Digo isso para vocês como uma opinião minha. Digo isso para vocês como algo que eu acho bom e a minha experiência na vida tem me mostrado que é bom fazer dessa forma, pelo que eu vejo. Mas eu não posso ordenar vocês, eu não tenho nem autoridade para isso. E aí vamos ver, vamos aprofundar um pouquinho mais rapidamente, né? Palavra por palavra, no sentido dela próprio, na época de Paulo, ou seja, vamos examinar cada uma dessas palavras, né? E qual o sentido de cada uma delas na cultura que Paulo estava escrevendo, porque hoje o sentido que a gente vê nelas já passou por, vai, 1900 e tantos anos, quase 2000 anos, e várias camadas de interpretação foram postas. Ela passou do grego para o latino, do latino para o inglês, francês, alemão, do alemão, chegou até o Brasil, foi traduzida para o português, primeiro o português de Portugal, depois o português do Brasil. São muitas camadas de interpretação e o exercício que a gente deve fazer para retirar o espírito da letra começa em você voltar e, através da arqueologia bíblica, do léxico, da filologia, que são ciências que estudam o que a palavra queria dizer na época de Paulo. Então, vamos dar uma volta rápida. Quando ele fala, eu digo, ou como eu disse, né, é uma declaração que ele está se referindo aos versículos 1 a 5. Mas é uma declaração autoral. Ou diz, eu estou me responsabilizando pelo que eu vou dizer. Essa palavra é equivalente a gente falar assim, olha, na minha opinião, na minha humilde opinião, hoje a gente traduziria mais ou menos para a ideia de, olha, na minha humilde opinião, se é que eu posso dizer, isso o quê? Versículos 1 a 5. Tudo que eu falei sobre a vida conjugal, a questão da abstinência, a cooperação, a harmonia, o viver em comunhão entre espíritos, são dois espíritos tentando manter uma comunhão afetiva. E aí, apesar de lá em cima, a melhor tradução, a mais aceita pela academia hoje, ser digo isso, porém, como concessão e não como mandamento, na verdade, a tradução dentro da lógica do grego daquela época era, estou dizendo isso, olha, na minha opinião, a título, eu falei tudo isso a título de. A título de quê? No grego, signomen. Sim, com. Gnome, juízo, opinião. Estou falando isso a título de minha opinião. E é muito interessante que essa palavra no grego antigo, signome, ela traduzia uma atitude de empatia relacional, tipo, olha, estou dando a minha opinião, mas é uma opinião que já entende sobre a minha ótica, Paulo dizendo, olha, é a minha opinião, mas é a minha opinião, tipo, eu já estou colocando o peso do que eu vejo na dificuldade de vocês. Eu estou dando a minha opinião baseado numa relação de empatia. E não é aquela coisa de, vou dar minha opinião. Na minha opinião, vocês vão tudo se lascar. Na minha opinião, já que a meta não é viver pelo Espírito, a teologia paulina ela se resume numa ideia: viver pelo Espírito. Então,
Paulo poderia dizer muito bem, na opinião dele, olha, a meta que eu estou falando desde o início não é viver pelo Espírito. Então, se vocês ficarem aí preocupados com comunhão carnal e ficar problematizando isso, para mim vocês vão tudo se lascar, para mim vai dar tudo errado, porque a proposta não é essa. Não, não, não é isso que ele faz. Apesar de que até hoje existem alguns intérpretes exegetas bíblicos que dizem que foi isso que Paulo quis dizer. Abandonem a comunhão carnal. Até a comunhão conjugal deve ser priorizada como uma vida espiritual a dois. Num planeta de provas e expiações, me ajuda aí. Então, essa palavra no grego, ela dá aquela ideia de que, assim, olha, eu estou permitindo que vocês, na minha opinião, eu estou dizendo para vocês, podem fazer, tudo bem, eu entendo a problemática. É uma compreensão empática das pessoas que vivem em comunhão, que têm convicções compartilhadas e principalmente, é uma compreensão daquela pessoa que sabe, eu não sou dono da razão. Signon men, no grego, quer dizer assim, olha, como eu não sou dono da razão, a minha opinião é essa. Traduzido para um português nosso do dia de hoje, falou assim, olha, eu não sou dono da razão, né? Então a minha opinião é essa. O que eu digo sobre tudo isso que eu falei antes, o que eu digo sobre toda essa problemática que a gente está levantando aqui, eu trago a título de minha opinião, porque eu não sou dono da razão. Muito pelo contrário, e definitivamente não trago isso a título de epitagen, que quer dizer o quê? Epi, sobre. Tagen vem do verbo tassó, que é ordenar. Não trago isso como uma sobreordenação, não trago isso como uma ordem direta, não trago isso como obrigação de obediência de vocês, não trago isso como lei. Inclusive, na interpretação dos especialistas da aplicabilidade da palavra grega epitagen para o raciocínio cristológico do primeiro século, ou seja, para os cristãos primitivos, é uma linha de comando vinculada, proposital e salvídica. O que quer dizer isso? Quando falava epitagen, é uma ordem. Ou você faz isso, ou você vai queimar no inferno. Ou você faz isso, ou você é contra o pensamento cristológico. Então, olha a sabedoria de Paulo. Ele fala: eu disse tudo isso para vocês a título de minha opinião, porque eu não sou dono da verdade. E jamais diria isso como se fosse uma lei divina. É sobre isso que Paulo está falando. Olha a sabedoria dele, e principalmente, e é o que eu acho que mais deve alicerçar nossos entendimentos de hoje, é que ele falou isso como extrema caridade. Vou pedir para vocês terem um exercíciozinho rápido, principalmente para quem já leu Paulo Estevam. Vocês já pararam para imaginar, de acordo com o que Emmanuel narra sobre o amor de Paulo e Abigail em Paulo e Estevão, se tudo aquilo que Emmanuel percebeu e narrou para a gente for a verdade, vocês já pararam para pensar como é que era sofrido para Paulo falar sobre isso? Vocês já pararam para pensar o quanto de carga emocional negativa Paulo teve que superar para poder buscar sabedoria para orientar uma igreja tão diversa e complexa como era de Corinto? Vocês conseguem imaginar as horas que Paulo deve ter dobrado os joelhos dele e chorado, pedindo orientação ao Mestre Jesus, a Deus, ao Mestre Jesus e para Estevão? Então, eu queria que o nosso alicerce de compreensão hoje fosse baseado nisso. Imagine a dor de quem precisa orientar exatamente sobre aquilo que ele queria tanto ter e não teve. Imagine ele falando de toda a perspectiva do que poderia ter sido a vida dele com Abigail. E eu tenho para mim, apesar de Emmanuel não deixar explícito e claro em Paulo Estevão, eu tenho para mim que Paulo fez o voto de celibato dele por fidelidade absurda, absurda não, imensa
a Abigail, para quem já tinha entendido que a morte não pode separar os espíritos imortais. Para começar, vamos buscar alguns ecos em outros textos sagrados e também para ajudar a pensar como que os judeus da época pensariam essa fala de Paulo. Lembrando que Corinto era recheada, era uma farofa antropológica e uma fração considerável da igreja de Corinto era de judeus convertidos ao cristianismo. Lembrando que o cristianismo ele começa muito antes de ser cristianismo. Ele começa como os judeus Yeshuvani, os judeus que acompanhavam, né, a nova escola rabínica daquele nazareno carpinteiro que foi crucificado. Também conhecido, e Emmanuel traz isso para a gente na literatura dele, como os do caminho, por causa da casa do caminho. Mas essa ideia de signomen, que falava assim, olha, é a minha opinião, mas eu não sou dono da verdade, ela acha um eco historiológico lá em Deuteronômio 17, quando os levitas e os juízes tiveram que, né, adentrar a Canaã prometida após o falecimento e desencarne de Moisés, veio a era dos juízes, e aí eles tinham que manter o povo de Israel, agora que eles conseguiram o que queriam, que era a terra prometida, manter-se naquela linha, na linha é, teológica, teologal dos 40 anos no deserto. Então, em Deuteronômio 17, eles falam: aquele que vier com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote, o levita, principalmente se ambos, o juiz e o levita, tiverem exercício no serviço ao Senhor, essa pessoa que for rebelde tem que ser morta. Por quê? A ordem é: elimine o mal do meio de Israel. Mas isso é uma transição. É transicional. A ideia de Paulo é: a gente continua precisando eliminar o mal de Israel. E agora Israel é todo mundo habitável, porque Cristo vai ser pregado a todas as nações. Todos somos uma grande Israel. Então, é preciso eliminar. Mas não precisa mais matar ninguém, muito pelo contrário. As pessoas precisam ser vivificadas na fé. E também não pode chegar ao conceito de perdão e indulgência que Jó fala, quando ele diz assim: o que vai acontecer com o homem quando ele morre? Será que eu vou conseguir ficar fugindo de Deus, preso na minha cova, esperando que ele não olhe para mim e não venha me julgar? Eu posso fazer isso? Jó fala isso no texto dele. Mas não, eu tenho certeza que quando Deus me chamar para me julgar, as minhas faltas vão ser encerradas todas num saco. Ou seja, Deus vai pegar as suas faltas e vai jogar fora. E ele vai esconder a minha iniquidade. Mas Jó fala isso num contexto em que ele fala assim: eu tenho certeza que pelo amor que eu tenho a Deus e por tudo que eu estou suportando, Deus vai me liberar completamente de todos os erros que eu cometi. Então preste atenção. Lembra que eu falei? Essa fala de Paulo ela está num meio termo justo entre nem tanto ao léu, nem tanto ao céu. Nem tanto a ponto de Deus passar pano para os nossos erros, nem tanto ao ponto de eu ser eliminado pela morte, pelo desencarne, por qualquer tipo de rebeldia que eu cometer a uma figura de autoridade. Não é sobre isso. Quando Paulo usa signomé, ele está querendo dizer o seguinte: é a minha opinião, gente, é do jeito que eu enxergo. Eu estou dando uma opinião para vocês. É uma transição. É uma transição da lei mosaica para a nova proposta crística de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como diz lá em Êxodo 21, né? Tudo bem que Êxodo 21 é um exemplo que os estudiosos usam, mas Êxodo 21 ele é literalmente para se o homem conseguisse a sua segunda esposa, né? Decidisse que teria a sua segunda esposa. Mas a sabedoria rabínica, a Taná, né? A interpretação, a Taná não, perdão, desculpa, a sabedoria rabínica, ela acabou transformando essa lei em Êxodo 21:10 para uma lei geral, né? Não importa quantas esposas um homem tiver,
ela precisa ser tratada sem privações e tendo tudo que uma esposa, uma mulher, um ser humano merece. Não pode lhe faltar nada. E ali Moisés encerra esse tudo que não pode faltar na forma de alimento, vestimenta e direitos conjugais. Aí, direitos conjugais, depois ele vai discutir num outro capítulo. Outra reverberação tem na própria teologia paulina, né? Quando ele fala lá no capítulo 25, lá no versículo 25, perdão, do capítulo 7, que ele vai dar conselhos de novo, né? E só que aí ele vai dar conselhos às pessoas que ainda são virgens, ainda não casaram, ainda não conseguiram, consumaram a sua vida sexual. E olha aí a sabedoria dele, e novamente a ideia do signomem, né? Não tem o mandamento do Senhor. Ou seja, de tudo que eu li das anotações de Levi até hoje, e tudo que eu já escutei Simão falar, e tudo que Lucas já averiguou e veio contar para mim, eu não estou sabendo de nenhum mandamento do Senhor específico sobre a virgindade. Mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digna de confiança. Ou seja, eu vou dar meu parecer com a autoridade que eu tenho por ter escolhido esse voto celibatário por amor a Abigail, um amor imortal a Abigail. E era da onde vinha essa sabedoria de Paulo. Então, só para a gente entender, signomé que Paulo usa, né, essa coisa do. Eu digo isso por concessão e não como ordem. Não, de jeito nenhum, por favor, não me entendam. Isso não é uma lei. Eu estou dando a minha opinião. E minha opinião ainda embasada numa caridade, num amor infinito a vocês. E a problemática que vocês estão, respeito e amor à problemática que vocês estão enfrentando. Com isso, Paulo pega eliminar o mal do meio de Israel, fatídico e mortal de Deuteronômio, e também elimina a passação de pano que Jó queria, tanto que Deus fizesse para ele. E tinha certeza. Não, o homem que está passando pelo que eu estou passando. E Jó 14 foi o mais próximo que ele chegou de. Né, quando, para quem não lembra, na história de Jó, é mais ou menos Satanás, o acusador, chega para Deus e fala assim: olha, você gosta muito desse tal de Jó aí, mas, cara, se você der uma pressão no Jó, der uma pisada no calo dele, ele vai ser, eu vou ter motivo para acusar, ele vai ser hipócrita, ele vai te blasfemar. Aí Deus falou: tá, você quer tentar? Tenta lá, ué. Você tem direito, te dou livre-arbítrio também, você é um espírito do Senhor. Tenta lá, mas eu tenho certeza que ele não vai. E em Jó 14, é o momento mais tenso, que ele quase chega a blasfemar, mas ele transforma a blasfêmia dele num discurso que conclama a justiça divina para quem está passando o que ele está passando. Ele não blasfema, ele fala: eu tenho certeza que Deus, olhando para mim, para tudo que eu estou passando, ele vai me perdoar. Então, Paulo coloca o discurso sobre ordenações, sobre posição segundo a lei divina, interpretação passível da lei divina, longe do discurso mortuário e cataclísmico de Deuteronômio e longe do discurso irrisório e quase devaneante, quase delirante de Jó. Paulo dá a justa medida. Por isso é uma transição. E por isso que ele fala, não se pode privar, né, nem a esposa do marido e nem o marido da esposa. Por isso que Paulo repete isso, porque inclusive é uma lei, né? É uma interpretação legal do tempo dele. Então Paulo só está revisando coisas que já estavam na lei. Por isso ele fala, mas mesmo assim, jamais, não pense que eu estou cobrando vocês em tom de ordenação, em tom de obediência, em tom de legalidade, legalista. Não, eu estou dando a minha opinião, estou dando o jeito que eu vejo aplicado na problemática de vocês. Opa, perdão. E aí, vamos rapidamente também passar por os aspectos exegéticos que vão ajudar a gente a fomentar mais ainda esse entendimento. Como eu disse para você, o que Paulo fala são ecos de um legalismo já existente da época de Moisés. Como eu falei, esse versículo de Êxodo que fala assim: olha, não pode privar, os direitos são iguais,
Isso já vinha desde a época de Moisés, e havia toda uma interpretação rabínica que foi atravessando os séculos para fazer com que isso fosse plenamente cumprido. Então, é uma adaptação da Halakha, que é a lei prática, o códex de vida, as regras de vida cotidiana que o judeu tem, é uma adaptação da Halakha para a vida cristã. Então, é Paulo usando a sabedoria do judeu para que para que a nova interpretação da lei trazida por Jesus não vem anular a lei, né? Vem dar devido cumprimento, para que o devido cumprimento da lei de Jesus se aplicasse, conseguisse se aplicar a todos. E ele coloca nisso, olha, é a minha opinião, não uma ordem. Ele faz a gente lembrar que na sabedoria judaica existe o mitzvah e existe o reshut. O mitzvah é vinculado à vontade humana, é vincular a vontade humana à vontade de Deus. É a lei mesmo, interpretada pelos rabinos, que deve ser seguida. Mitzvah é quando a minha vontade tem que estar integralmente alinhada à vontade divina. São o que eu posso e o que eu não posso fazer à risca, como está lá no mandamento de Gênesis 1:28, né? Por exemplo, agora trazendo para a ideia de Paulo. Deus os abençoou, Adão e Eva. Deus lhes disse, Adão e Eva, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, está mostrando, o que vale para um, vale para outro. A lei é igual. Mitzvah diz, olha, a lei é de justiça. Deus trata ambos iguais. A interpretação de distinções, ela já é uma interpretação rabínica. E mesmo assim, ela é no máximo reshut, como era a escolha do celibato, principalmente em tempos de crise. Paulo vivia um tempo de crise pessoal, mas mundial. O mundo estava vendo o Império Romano passar por várias afrontas. Estava longe de ruir, mas estava passando por várias afrontas. Todas as colônias tinham seus problemas com o dominador romano. E Paulo tinha o seu enfrentamento pessoal. Então ele usou o reshut. O reshut o que que é? É o espaço que a lei dá para a sua autonomia, para eu escolher. É onde ele fala assim: Deus te dá o direito de escolher, utilize seu livre-arbítrio aqui. Mas lembre-se, mesmo assim, ela fala: utilize seu livre-arbítrio, mas prepare-se para as consequências. Deus vai te mostrar no seu livre-arbítrio qual a parte dele é apropriada e qual não é apropriada ao entendimento de Deus. É assim que o judeu passa. Então, Paulo fala o seguinte: olha, você tem regras no casamento que são mitzvah, já vem desde. E Jesus está redefinindo a interpretação dessas leis. E tem o reshut, você pode escolher. Mas prepare-se para as consequências. A ética prática, né, do celibato como opção preverível vem também dar uma ideia de que Paulo, e isso é importante a gente O outro está entender. muito feio. Oi? Que foi, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Era o microfone da Mari. Pode Ah, tá. continuar, Ok, meu querido. perfeito, perfeito, perfeito. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que Paulo vivia sob a expectativa da parousia, né? Ele falava: ó, Jesus vai voltar a qualquer momento, galera. Vamos ficar esperto, porque assim como Jesus morreu e 3 dias depois ele voltou para falar com os apóstolos, ele deu uma chegadinha ali na casa do Pai e já está voltando. Então vamos ficar esperto. Mas mesmo assim, com a crença que Paulo tinha, e em várias cartas ele confessa essa crença de que Jesus estaria para voltar ao mar, né? Ele deu uma chegadinha na casa do Pai, mas já está voltando. Mesmo assim, né, ele reforça o mutualismo, a regra da concessão e da comunhão harmônica para evitar a porneia, a imoralidade, e estabelece que a abstinência ou o celibato sob qualquer forma só pode ocorrer se for casado com consentimento mútuo e se for virgem, se realmente o seu propósito for legítimo. Inclusive, a doutrina espírita diz, né, questão, não vou lembrar agora, mas daqui a pouco vai mostrar aqui no texto, que o celibato, né, como forma de egoísmo, como forma de não enfrentamento, como forma de fuga, achando que o celibato vai fazer, né, o seu celibato vai devolver ao mundo algo de bom diretamente, não é algo ideal. Mas vamos lá. Pensamentos e fundamentações doutrinárias que a gente pode colocar sobre isso.
Paulo Estevão, capítulo 7, quando fala das epístolas, tem uma partezinha lá que é narrado para a gente o seguinte: a igreja de Corinto começou então a produzir frutos mais ricos de espiritualidade. A partir dessa carta, a partir da primeira carta aos Coríntios, a leitura dessa carta cotidianamente, em tempo devido, fez com que frutos de espiritualidade começassem a se enriquecer. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo Paulo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. Olha a sabedoria paulina na boca, na tradução, na narrativa de Emmanuel. Que coisa linda. Paulo confiava, assim como Jesus confiava, que não importa quão mal você carregue hoje, o germe do bem está aí dentro e nós vamos cultivar essa terra para ele florescer. E Paulo, segundo Emmanuel, também dizia que onde há muito pecado, há muito remorso, muito sofrimento, e nessas circunstâncias também há quem tem o problema, também tem a solução. Cansado de sofrer, o ser humano busca a transformação. E isso foi fazendo com que a igreja de Corinto fosse agregando pessoas de todos os matizes, chegavam de todos os lugares. E, segundo Emmanuel, todos ansiosos por abandonar aquela Babilônia insediada pelos vícios, todos cansados do sofrimento, do vazio afetivo que aquele comportamento dissoluto, seja de ascetismo, seja de leviandade, de luxúria, de lasciva, causava nos espíritos. E é importante. Paulo, então, usou o trabalho, a perseverança, o exemplo, a vida dele, para transformar a opinião dessas pessoas, para ascender espiritualmente. Outra parte também que fala, né, e lembrando que era um acordo entre eles, apóstolos, é quando, ao final na solução entre Paulo, Pedro e Tiago sobre a circuncisão dos gentios, lá no capítulo 5, Lutas pelo Evangelho, bem lá no finalzinho, ele fala, né? Entra no consenso, Pedro dá a opinião dele finalmente, e Tiago e Paulo ficam muito satisfeitos. E qual foi o acordo, né? Ó, deixa os gentios aí fora da circuncisão. Não precisa circuncidar ninguém. Mas, pelo menos, o compromisso de fugir da idolatria, da luxúria e abster-se das carnes impuras, né? Que, segundo Paulo, e aí Emmanuel fala que, segundo Paulo, era tido para Paulo como o maior obstáculo para você dialogar livremente com os gentios sobre a cristandade, né? Esse Paulo é o mesmo Paulo que fala para a gente na segunda carta de Coríntios lá, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O convite de Paulo é para que a gente tente renunciar às coisas velhas. Porque senão a novidade, a boa nova, o evangelho, a nova interpretação de Jesus. Eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe devido cumprimento. O devido cumprimento da lei, aos olhos e à interpretação do próprio Mestre Jesus, não consegue entrar enquanto você não renunciar às coisas velhas. A igreja de Corinto se transformou como um grande lar onde pessoas cansadas dos sofrimentos, dos tropeços, podiam achar toda forma de apoio e motivação para renunciar às coisas velhas. Para renunciar às coisas velhas. E esse amor que Paulo nos fala, que é o amor que nos permite renunciar às coisas velhas, é o mesmo amor que ele, nessa primeira carta, no capítulo 13, ensina. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que imperfeito é, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora, eu conheço em parte, mas no dia que aquilo que for perfeito chegar, nesse dia então, eu conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou.
plenamente conhecê-lo. É Paulo dando o coroamento de todos esses conselhos que ele nos dá, de todas as signomé dele. O que eu falo para vocês hoje é a partir da minha visão ainda imperfeita sobre o que o amor é. Apesar de eu já entender que o amor é paciente, não folga com a injustiça, tudo espera, tudo suporta, e entendam, essa percepção de hoje, seja vinda da inspiração mediúnica, seja vinda da sabedoria anímica, isso vai passar. Isso vai passar. Porque isso é parcial. Isso é uma meia-verdade. Isso é um entendimento imperfeito. Mas à medida que eu for me aproximando de Deus, mais perfeito se tornará meu entendimento. E aí eu passo a entender, a conhecer plenamente, da mesma forma que o amor me conhece plenamente. E eu não sei se vocês conseguem entender. Paulo faz um convite para que nós mergulhemos dentro de nós. Porque se a lei de Deus está na nossa consciência, a perfeição da interpretação para a lei de Deus também está na nossa consciência. Então, primeiro eu preciso ir lá perceber o quanto que o amor me conhece plenamente e me trata plenamente, para que então eu possa conhecer quem é o amor. O Dom Bezerra tem um texto lindíssimo, que eu não vou lembrar agora em qual livro, tá? Mas no texto ele diz: à medida que nós fazemos a caridade, recebemos caridade, e todos passam a entender a caridade mais e melhor. À medida que eu mergulho para entender o quanto que Deus me ama, olhando para dentro de mim, e vou entendendo o quanto que Deus me ama nas pequenas coisas que eu às vezes passo o dia todo negligenciando ou sequer percebendo. Quando eu mergulho para dentro de mim, tenho esse encontro profundo com o Deus que habita em mim, com a fagulha divina que habita em mim, aí eu olho para esse amor que me conhece plenamente. E olhando para esse amor que me conhece plenamente, eu consigo ir entendendo ele. Mas a gente prefere fazer, na mais das vezes, o movimento contrário. Eu tento entender e buscar amor do lado de fora, quando, na verdade, esse ágape, que é a palavra que Paulo usa em todo o capítulo 13, a palavra grega, o ágape, é o amor que prefere, é o amor da escolha, é o amor que prefere o que é divino, é o amor que mostra o quanto que você se origina em Deus, o quanto de Deus que existe em você e o quanto que você pode já refletir o Espírito Santo. Isso é ágape. Isso é ágape. É escolha. O ágape é uma decisão diária. Eu escolho entender cada vez mais o amor de Deus, para refletir cada vez mais e melhor. E quando você vai no Espiritismo ler todo o capítulo de justiça, amor e caridade, da lei de justiça, amor e caridade, você começa a observar o quão Paulo foi perfeito, porque quando ele fala assim, resolvam as coisas do matrimônio de comum acordo, a doutrina dos espíritos nos lembra que justiça é, antes de qualquer coisa, fazer aos outros o que a gente queria que fizessem a gente. De que amor e caridade é amar o próximo e fazer o bem no limite das nossas forças. E que Jesus, que é o nosso melhor guia e modelo, entendia a caridade, que é o meio da nossa salvação, como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão a todas as ofensas. Isso é a harmonia que Paulo nos chama a ter na vida conjugal e na vida afetiva como um todo. E, mais uma vez, aplicar a lei de justiça, amor e caridade exige a abnegação do egoísmo e do orgulho, ou seja, você precisa renunciar à bagagem velha. Você precisa descobrir qual bagagem afetiva e qual a bagagem intelectual, moral e intelectual você não precisa mais carregar. O novo entendimento só virá quando você abolir, renunciar aos velhos preceitos, às crenças limitantes. E lógico,
toda a paz social e toda a evolução espiritual, individual ou coletiva, depende disso. E aí, para a gente poder abrir as nossas discussões, eu quero só jogar uma, um dos grandes copings religiosos negativos, ou seja, uma das grandes vivências negativas que a gente pode ter da má interpretação da fala de Paulo, principalmente nesse versículo 6. Vou jogar só uma, né? Qual das duas? Deixa eu ver. Essa daqui. Vou jogar logo a primeira. Quando o texto é usado para caracterizar que a privação de uma vida sexual saudável, em comunhão harmônica, em cooperação espiritual com seu parceiro, com a sua parceira, está inferior ao celibato, ou seja, quando a fala espiritualista religiosa coloca o celibato como algo que é muito prioritário, muito mais importante e principalmente mais agradável aos olhos de Deus, e não se espantem, porque isso é colocado para a gente de várias formas, o tempo todo, em detalhes, na grande maioria das vezes. O celibato, ele é obrigatoriamente um nível espiritual superior. Não, calma aí, não é assim, não. O celibato agrada a Deus. Qualquer forma de comunhão sexual desagrada a Deus. Não, peraí. O livro dos Espíritos nos mostra. Celibato voluntário não representa a perfeição meritória. Não é. Muito pelo contrário. Se você tiver realizando qualquer forma celibatária por fuga, não, eu prefiro celibato porque a vida de casado é muito difícil, mulher é um bicho muito difícil de lidar, homem é um bom bicho muito difícil de lidar, se eu ficar aqui quietinho, passando aqui, negando as minhas tendências afetivas naturais, Deus vai olhar para mim e falar assim: nossa, que grande mérito tem esse rapaz, né? Que esforço mais lindo. É a mesma coisa de Jó falando: ó, tanto que eu estou sofrendo aqui, Deus vai passar pano para mim. E não é isso. Muito pelo contrário, na questão 695 fala: o casamento e tudo que ele representa, o casamento enquanto instituição social, civil e cultural, ele é um progresso da marcha da humanidade. E aí solto só essa bomba para vocês. Quem quiser comentar a partir disso, fique à vontade. Quem quiser trazer qualquer outro comentário, fique à vontade. Mas a partir de agora é com vocês. Seu Zizo quer falar? Não, não, é que eu estou tentando. Eu saí do celular que eu não estava ouvindo. Perdoa, desculpa. Imagina. Alguém gostaria de falar, gente? Tem uma coisa que a gente tem que lembrar, assim, né? João ele fala que Jesus fala, né, que ele precisa ir para que a gente cresça, e a gente pensa à disposição de Jesus, o que quer que eu faça, né? E a gente entende que nesse processo todo ele sabia que Estevão seria o intermediário entre ele e Jesus. E a gente também sabe que ali, a partir de toda a experiência, a vivência de Paulo, chegaria a Emmanuel como orientador de Emmanuel. Então, a gente está falando de um momento onde Paulo percebe, e aí Paulo é um representante de Jesus, porque ele vai, mas ele tem os seus representantes aqui para poderem difundir a mensagem de amor. Então, a gente está falando de Corinto, que é assim, ele vem para apagar incêndios, né, o Paulo. Ele não vem só para poder ofertar de toda a parte ocidental ali a mensagem, ele vem para apagar incêndio. Já estava sendo desvirtuada a mensagem de Jesus, né? E aí, uma questão que é importante de todos esses capítulos que vão seguindo a respeito do corpo físico e espiritual, que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que dar valor, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista sempre é que lá atrás já, né?
já existia esse olhar que é nós, para progredirmos, precisamos reencarnar. Se a reencarnação é a base da nossa existência e do nosso progresso, a lei imutável de Deus, e a síntese da nossa existência, a lei de amor, que passa por todos esses processos, né? Desde o instinto, aí vai nas emoções, que é corrompido, porque é interessante. No Evangelho não é complicado quando a gente fala disso, corrompido, na lei de amor, lá de Lázaro, corrompido porque a gente já começa a ter consciência do bem e do mal. A gente sabe o que a gente deve fazer, aí entra a lei de livre-arbítrio. Então, ali nesse momento, quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala respondendo de uma forma, não sei se todo mundo concorda comigo, ou alguém concorda, que é muito, como já estava ali em grande escala, ele vai indo nos pormenores, para poder mostrar para aquelas pessoas, não só para aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, mas para todos uma consciência maior, né? Ele vai para poder, quando João fala da empatia, ele fala com a linguagem amorosa, porque senão não faz sentido. Ele continuaria sendo rabino, mesmo de Gamaliel, mas não faz sentido se ele usar como o que vem à frente dele a sentença, porque aí não. Então ele vai e ele vai respondendo, né? Por isso que são as cartas, as epístolas, ele vai de acordo com. E é isso que ele busca fazer, e a gente não pode se perder desse olhar também. Ele precisava sedimentar, como lá atrás, no Antigo Testamento, na possibilidade do que era feito ali, ele precisava sedimentar a ideia da importância do que seria os processos reencarnatórios como a única forma que a gente tem de progredir, a única forma que tem da gente estreitar laços de afeto, a única forma da gente prosseguir com a lei de amor. Então, não é possível de nenhum enviado de Jesus falar de outra coisa se a síntese é essa. O que a gente vai fazendo é que a gente vai à medida da consciência. João falou, né? Deus está na consciência, mas o nosso objetivo não é mundos felizes? Então, a felicidade tem que perpassar, né? A gente conseguir fazer isso no miúdo do dia a dia. E aí precisa, desde sempre, na compreensão, né, da fala de Paulo, do sentir de Paulo. Imagina uma pessoa de tanta, antes, né, a prepotência, a arrogância do julgamento. Gente, a gente tem que lembrar disso. No coração de Paulo, antes, ele era muito da sentença. Quando ele se depara com Gesiel, é porque ele, ali, doído, porque Gesiel, quem era Gesiel, gente? Aí ele fica mordido com aquilo. Aí ele vai para a pena máxima de apedrejamento dentro do judaísmo e descobre que ele era irmão do grande amor. E aí, na humildade de quando ele chega para Jesus, mas na humildade de quem vai ser o orientador dele, Estevão. Então não faz sentido nenhum olhar que seja distante disso, daquele que se coloca e passa a sentir e ser. Aquele que não sou mais eu que habito, mas o Cristo que habita em mim, conquista isso. Como é que a pessoa, né? Como é que esse que é escolhido, vaso escolhido, não dá o seu próprio testemunho ao longo da sua jornada também? Então, assim, é uma coerência, né, que ele vai construindo para todos nós, né? E não deixa de ser e continuar sendo um bom rabino, né, João? Agora de uma forma diferente, né?
É, eu estava pensando, né, com todas essas falas, Paulo, ele vem falar com os irmãos de Corinto, né, e ele não impõe. E o Evangelho, né, ele também não nos impõe, ele vem nos educar, ele vem nos mostrar com exemplo, né? Eu acho que essa é uma das características mais profundas da pedagogia de Jesus, né? O Evangelho, ele não vem por coerção, mas ele não opera por coerção, né? Mas ele vem pela transformação interior. Ele não constrange o indivíduo de fora para dentro, né? É o contrário, ele desperta de dentro para fora. E não é uma obediência por medo, como que o João está trazendo, né? Não é para ser por medo, né? Como a gente olha para esse versículo e vê que Paulo não impõe, e o evangelho é isso, né? Não é por tradição cega, mas nessa busca de compreender, assimilar e então escolher viver o evangelho, né? Então, quando Jesus ensina, quando como a Mágida trouxe, né? Ele não estabelece um sistema de regras rígidas a serem seguidas, mecanicamente a serem cumpridas, mas ele vem por princípios, né? Ele propõe, desculpa, ele propõe princípios, e princípios, eles exigem consciência, né? Exigem reflexão, discernimento, responsabilidade moral. Por isso, Paulo, ele pode parecer ser exigente, mas ele é como o evangelho, né? Não é algo autoritário. Ele vem mostrar que ele respeita cada espírito, cada indivíduo, porque sabe que a verdadeira mudança só acontece quando tem entendimento. Então, essa consciência moral que Paulo vem trazendo sustenta essa liberdade, sustenta a liberdade que o Evangelho nos dá também. Porque sem essa consciência não tem uma escolha real, né? Não tem apenas condicionamento. Mas quando a consciência ela é iluminada, quando a consciência ela é destacada, né? A gente passa a agir não porque deve, mas por compreender esse valor do bem, né? O mal, ele pode estar ali, como o João falou, né? De fazer o bem no limite de todas as nossas forças. O mal, ele vai estar ali, mas o bem, a gente começa a compreender o valor desse bem. Tem uma música que a Maria Bethânia fala assim: como sou feliz, quero ver feliz a todos que andar comigo. Então, imagina Paulo, à medida que toda essa mensagem de amor estava borbulhando dentro dele, se ele não ia querer ver feliz a todos que ali estão. É isso que ele vivia e para isso que ele vivia. Era para isso. Tudo era para isso. E ele queria isso como com Abigail, né? Com certeza, que nem João trouxe, né, pra gente. Pra gente Ele tentar. sentiu, né? É, Ele sentiu, inclusive, que a redenção dele estava nesse amor também, né? Começou ali, quando ele reconhece esse amor. E aí, pronto. mais Gente, alguém quer alguém. comentar? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma outra
reflexão que surgiu, algum ponto de interrogação que tem em mente. Nós já estamos nos nossos minutos finais. Domingo que vem nós seguimos com Evangelho e Plenitude. Marilisa é que vai fazer a prece final, né? Sim. Gratidão, meu querido, João, por nos conduzir a essa reflexão da importância de não seguir pelo medo, né? Como Paulo não impõe, a gente ter essa reflexão de educar a consciência. Gratidão, meu querido. Marilísia, podemos fazer a nossa prece? Alguém quer fazer algum comentário final? Não, né? Consegue abrir teu áudio, Marilisa? Eu acho que ela não está conseguindo abrir o áudio dela, né? Sim, acho que agora Aí, abriu. conseguiu. Abriu, Conseguiu. abriu. Tá. Boa noite a todos, eu não tinha dado antes. Então, vamos continuar com o nosso pensamento elevado e agradecer por este momento de aprendizado, de reflexão, possamos levar para o nosso dia, aprendendo um pouco mais, né, sobre o que Paulo quis nos dizer. Vamos te agradecer, Pai, por este momento, que todos nós possamos seguirmos unidos em prol desse aprendizado. Que estejamos sempre prontos a nos conhecermos quem realmente somos, porque através do nosso conhecimento de nós mesmos é que vamos entender qual é a nossa missão aqui neste orbe, o que temos que aprender ainda. E com esse pensamento, nós vamos agradecer, continuar pedindo proteção, amparo, esclarecimento, consolo para aqueles momentos que temos de angústias, de dores, possamos também levar aos nossos irmãos de caminhada, que estão sempre conosco, um pouquinho de luz, um pouquinho de amor, que só o amor é capaz de transformar tudo ao nosso redor. Com esta prece, encerramos o nosso trabalho dessa noite. Que assim seja.